Bem-vindos à segunda parte do Que Fica do Que Passa. Hoje temos a honra de estar à conversa com o jornalista angolano Rafael Marques, que acaba de lançar em Portugal o livro Diamantes de Sangue, Corrupção e Tortura em Angola. Livro que, aliás, não conseguiu lançar em Angola e que lança em primeiríssima mão em Portugal. E a minha primeira pergunta vai exatamente nesse sentido. Como é que, num regime que é, como está no subtítulo deste livro, useiro e vezeiro na corrupção e na tortura, este livro dá-nos 109 testemunhos de pessoas que foram vítimas dessa violência. Como é que eu tenho ainda assim o privilégio de estar a falar consigo vivo e de boa saúde? Devo lembrar que houve casos muito mais graves de regimes autoritários, como o regime soviético e outros, onde também houve indivíduos que sobreviveram. Não é possível a qualquer regime extinguir todos os seus críticos ou todas aquelas pessoas que a determinada altura decidem se manifestar contra os abusos destes mesmos regimes. Por isso também os regimes têm um período de vida. E é importante que as pessoas de bem continuem a lutar e continuem a buscar a justiça para que a sociedade, nesse caso a sociedade angolana, possa também conhecer momentos em que a vida humana seja respeitada, em que a integridade das pessoas seja admirada e seja preservada. Mas como é que já chegou a haver exemplos dessa violência, nomeadamente contra jornalistas? Lembro o exemplo de Ricardo Melo, em 95, o próprio Rafael já foi, em 2003, raptado pela Polícia Nacional, chegou a ser condenado a 6 meses de prisão por causa de um artigo que publicou. O que eu gostava de perceber é onde é que está a força que lhe permite continuar a viver em Angola e dizer com toda a convicção que viver fora de Angola nunca. Como é que consegue esse feito mais ou menos prodigioso? É pelo facto de ter interlocutores que o ouvem e que publicam o seu trabalho fora de Angola que se tornou de alguma maneira inatingível? O regime angolano não se pode dar ao luxo de lhe deitar a mão? É disso que se trata? Volta e meia me tem deitado a mão. Devo dizer, o ano passado fui emboscado por homens armados em outubro. Em circunstâncias bastante difíceis. Como disse, é uma questão de exercício da cidadania. A determinada altura na vida compreendemos que é muito mais importante lutar para o bem comum, até como forma de preservação da própria vida, porque num ambiente destes, em que os cidadãos não têm qualquer segurança, ninguém pode estar seguro, nem os próprios membros do regime. E por isso é fundamental continuar a fazer o meu trabalho como profissional, como cidadão, para que de facto Angola seja um país onde a justiça impere. E quando fala no regime, a questão que eu tenho colocado sempre, porque é que se pergunta sempre às pessoas de bem? Porque é que não têm medo ou porque é que devem ter medo? E não se perguntam, por exemplo, às pessoas que estão a cometer estes crimes, não é? Que podem ser julgados e podem ser condenados, porque é que estas pessoas não têm medo? O regime angolano tem medo de si e do seu trabalho? O regime tem medo do povo. De mim não tem medo, mas tem medo do povo. E não quer que o povo saiba aquilo que realmente se passa, ou que o povo esteja fragmentado por estratos sociais e regionais e outros, precisamente para que as pessoas não se possam unir e dizer àquele grupinho de indivíduos que detêm o poder absoluto que está na hora de largar o poder, porque está a 36, o MPLA está há 36 anos no poder, o presidente está há 32 anos e é uma geração. A determinada altura também tem de ceder lugar para que novas ideias possam dar um outro rumo ao país. E quando fala no papel, por exemplo, viver no exterior do país, tem a ver com uma convicção simples. Eu sou cidadão angolano, gosto do meu país e é no meu país que eu devo viver.
E devo viver com segurança. É uma ideia que eu julgo que resume exemplarmente numa frase que já lhe ouvi dizer mais do que uma vez, que é um risco maior manter o silêncio. O silêncio é um luxo a que sente que não se pode permitir. Sim, como falou nos testemunhos, nos 109 testemunhos que recolhi, essas pessoas, apesar do seu silêncio, foram torturadas. Muitas delas foram mortas. E a única forma de se fazer alguma justiça e até alertar para a própria consciência, porque acredito que ainda hajam generais em Angola que tenham alguma consciência e que tenham algum pingo de humanidade, que lhes reste algum sentimento de respeito pela vida dos outros, e que possam refletir sobre aquilo que os seus soldados estão a fazer, que as empresas privadas de segurança, que são sua propriedade, estão a fazer, e possam então encetar medidas no sentido de mudar a situação e garantir o respeito e a dignidade humana nestas regiões e de modo geral em Angola. Voltando então ao livro que aqui o traz, trata-se de um livro que denuncia a situação de um Estado fora do Estado, por assim dizer, no nordeste de Angola, nas Lundas, onde a exploração diamantífera justifica uma situação de absoluta exceção, onde o Estado de Direito pura e simplesmente não entra. Estamos a falar de uma zona que é basicamente policiada por segurança privada, estamos a falar de proventos que vêm da exploração dos diamantes e que invariavelmente, riqueza é essa que invariavelmente não é distribuída pelo povo angolano, fica nas mãos de uma elite, costuma usar a expressão do generalato, ou seja, da Presidência da República e de uma elite de generais que tem chamado a si toda essa riqueza. Quer-nos descrever mais ou menos o processo que levou à recolha destes testemunhos e desta quantidade bastante impressionante de informação que recolhe neste livro? Primeiro, para explicar como funciona o negócio dos diamantes em Angola. A indústria extrativa, as empresas de exploração diamantífera, que têm de fazer parceria com o Estado e têm de ter também parceria com empresas privadas angolanas. No caso da região do Cuango, e o objeto deste trabalho, há uma empresa específica, a Sociedade Mineira do Cuango, que é uma sociedade mista, de capitais misto, detido pelo Estado angolano, através da Indiama, por uma empresa ITM Mining, registrada nas Bermudas, uma empresa estrangeira, e a Lumine, que é uma empresa dos generais angolanos. E dentre esses generais constam o chefe da Casa Militar do Presidente da República e Ministro de Estado, o General Copelipa, o Inspetor-Geral do Estado-Maior-General do Exército Angolano, o General Henrique Valda Silva, e outros generais. Esta empresa, por sua vez, contrata uma empresa privada de segurança para garantir a proteção da concessão que lhe é dada pelo governo. E esta empresa privada de segurança é a Teleservice, que é detida pelos ex-chefes de Estado-Maior do Exército angolano e mais outros generais no ativo. Por sua vez, o Exército tem a missão de garantir também a proteção destas áreas, porque é uma zona fronteiriça. E o Exército aqui é uma situação de exercício de conflitos de interesses, em que os generais são sócios da empresa mineira, são sócios da empresa de segurança que presta serviços à indústria mineira e são os mandantes do Exército que também está ali à volta para garantir a proteção do território, sobretudo da fronteira. E então há aqui uma acumulação de riqueza que começa com o saque feito pelas próprias Forças Armadas angolanas, torturam os garimpeiros, matam os garimpeiros, ficam com os diamantes, estes diamantes vão parar aos generais. Os generais também ganham com o que a empresa privada de segurança cobra para a proteção da área e ganham como sócios do projeto e ainda ganham como generais. Quer dizer, não há mãos a medir aos lucros. Por isso é fundamental nesta área manter uma situação de terror, praticamente um estado de terror, para que
Os generais, a família presidencial, a filha do presidente também está envolvida no negócio, porque é sócia da Scorp, que é a empresa criada para a compra de diamantes. O garimpeiro que vende diamantes está em situação ilegal, mas quem compra está em situação legal. Então, há toda uma série de artifícios que são criados para garantir que aquela população não esteja ligada ao resto de Angola. Estamos a falar de um território maior que Portugal, não é? Com mais cerca de 200 mil quilómetros quadrados, e onde a população está praticamente isolada do resto do país. E isso só é possível com esse tipo de medidas, em que se cria um estado de medo, em que as pessoas, por outro lado, em Angola, não conseguem prestar solidariedade àqueles que vivem no Nordeste. O primeiro, porque não compreendem muito bem qual é a situação, e segundo, porque até se passa a ideia de que os lundas são preguiçosos, não gostam de trabalhar, só gostam de cavar diamantes. E quando as pessoas vão fazer lavras, por exemplo, a agricultura de subsistência... Que está proibida. Também está proibida, é destruída pelas empresas. Da mesma maneira que há limitações também à liberdade de movimentos. Com certeza. Eu já registrei casos de indivíduos que foram torturados porque foram encontrados a pescar e a empresa reclamou os rios como parte da sua concessão. Não é? Resultado, estas pessoas não têm o direito de sobreviver legalmente. Apenas podem sobreviver na ilegalidade. E é também um processo que eu chamo de engenharia demográfica para forçar que muitas dessas comunidades abandonem aquelas terras e se radiquem noutro lugar qualquer. Em cima de tudo isto, encontramos neste livro os tais 109 testemunhos, que é resultado de 1 ano e 8 meses de trabalho, um trabalho que começou, apesar de tudo, bastante antes, em 2004. Nesses 109 testemunhos, estamos a falar de casos de tortura, de assassinatos, aparece recorrentemente a mutilação dos cadáveres e, nomeadamente, mutilações de órgãos genitais, de olhos, cadáveres queimados, sendo que isso muitas vezes é apresentado ou é justificado na cultura local como uma tradição que poderia ser justificada como uma cultura que associa esses comportamentos ao sucesso na extração de diamantes. Quer explicar esta confusão? Tem havido, os últimos casos ocorreram em abril deste ano, que é o assassinato de mulheres, todas elas camponesas, grande parte delas mortas nas suas lavras, e que depois lhes são extraídos os órgãos genitais e às vezes arrancados os olhos, a língua ou outros. Normalmente são esses órgãos e às vezes até cortam os dedos. E esses órgãos são vendidos. $6.000 é o preço que soube de um negócio que acabou exposto na imprensa local. A ideia de que esta prática é uma prática eventualmente de magia para gerar maior riqueza, quanto a mim é um argumento para justificar uma situação de pleno terror. E de pleno terror porquê? Porque é uma forma de impedir que estas camponesas, que conseguiram organizar-se para impedir a destruição das suas lavras e que têm estado a protestar de forma veemente contra a destruição do seu modo de subsistência, possam, através desses atos, que é difícil imputar a alguma entidade, então elas desistam de ir às lavras.